Well, thank you so much for your kind hospitality this evening. Obrigado pela sua carinhosa hospitalidade essa noite. It's a blessing for me to see the people of God worshiping Him. É uma bênção para mim ver o povo de Deus adorando a Deus. And it's so encouraging for me to see you worshiping King Jesus tonight. Foi muito encorajador para mim ver vocês adorando o Rei Jesus essa noite. E é verdade, eu falo um pouco de português. Eu morei em Curitiba por 10 anos, a minha esposa é brasileira, os nossos 2 filhos, eles nasceram aqui no Brasil, eles são brasileiros, mas 3 anos atrás, Deus nos levou de novo para Estados Unidos, mas agora eu estou servindo como um pastor dessa igreja Calvary Chapel em Califórnia. Eu sou diretor de um instituto bíblico lá. E todos os anos para mim é muito especial reconectando com a minha família aqui no Brasil e as igrejas, porque para mim eu acredito que nós temos o melhor trabalho no mundo. Nós podemos testificar sobre Jesus Cristo. Mas por isso eu estou muito, muito, muito feliz e tão grato pela tua convite e a sua presença, e eu estou muito feliz que podemos adorar o nosso Salvador e Senhor juntos hoje. Amém. Mas porque eu fico nervoso de pregar em português, eu vou agora transition to English. Vou fazer a transição para o inglês. So tonight, let's open up our Bibles to the book of Isaiah, chapter 6. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 6. Isaiah chapter 6 is one of my favorite places in the Bible. Isaías 6 é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. And we're going to be looking at verses 1 through 7 this evening. Nós vamos ler os versos 1 a 7 essa noite. And I hope that by the time we finish together that you'll understand why this chapter is one of my favorites. Eu espero que quando a gente terminar você consiga entender por que esse é um dos meus capítulos favoritos. Now this evening we're going to be looking at the first 7 verses. Essa noite nós estaremos olhando os primeiros 7 versículos desse capítulo. And so I'm going to read the first 7 verses. Então eu vou ler os primeiros 7 versículos. I'm going to ask that you follow along with me. E eu peço que você esteja me acompanhando. And then we're going to pray. Depois iremos orar. And then we're going to spend some time looking at this great passage of Scripture. E vamos passar um tempo vendo essa passagem maravilhosa das Escrituras. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 7. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Quando ela tocou a minha boca e diz: vejam, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém. 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 Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra. Eu estou tão grato que o Senhor está fazendo em nós uma obra boa. Amém.
Muito obrigado que o Senhor vai cumprir seus propósitos em nós. Como o Senhor falou que Ele vai nos transformar mais e mais para a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro que a Tua Palavra vai nos alimentar, a Tua Palavra vai nos purificar, a Tua Palavra vai nos transformar. E hoje à noite eu oro que a Tua Palavra, Teu Espírito Santo vai usar a Tua Palavra para salvar as pessoas hoje à noite. Oramos que o Senhor vai nos perdoar dos nossos pecados, que o Senhor vai tirar todas as coisas que vão bloquear a nossa visão a Ti. Oramos que o Senhor vai ser exaltado, glorificado nessa igreja hoje à noite. E derrame, Senhor, derrame Teu Espírito Santo sobre a cada pessoa nessa igreja, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tonight, as we come to Isaiah chapter 6, Essa noite, quando olharmos para Isaías capítulo 6, I want us to know that this section of Scripture eu quero que a gente saiba que essa seção das Escrituras is all about King Jesus. é sobre o Rei Jesus. In the New Testament, in John chapter 12, verse 41, No Novo Testamento, em João capítulo 12, versículo 41, John the Apostle looks back to Isaiah chapter 6, o apóstolo João olha para trás, para Isaías capítulo 6, and he tells us that the Lord that the prophet saw was Jesus. e ele nos fala que o Senhor que os profetas viram, que o profeta viu era Jesus. So here in the Old Testament, 700 years before Jesus came to earth, Então aqui no Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, we see Jesus here seated high and lifted up. nós vemos Jesus assentado num alto e sublime trono. But I call him a king Eu o chamo de rei because in verse 5 he's called that. porque no versículo 5 ele é chamado assim. Speaking about Jesus, Isaiah said, I saw the king. Falando sobre Jesus, Isaías diz: eu vi o rei. So here in these 7 verses we have a clean and clear vision of King Jesus. Então aqui nesses 7 versículos nós temos uma clara visão do rei Jesus. Now because this scripture is about King E Jesus, porque as escrituras são sobre o rei Jesus, that means the sermon is going to be about King isso Jesus. significa que o sermão também será sobre o rei Jesus. As we look at these verses, Como nós olhamos aqui nesses versos, we're going to see that Jesus is the divine King. nós veremos que Jesus é o rei divino. We're going to see that he's the supreme King. Nós vemos que ele é o supremo rei. He's the exalted King. Ele é o rei exaltado. He's the holy King. Ele é o rei santo. And he is the saving King. E ele é o rei salvador. Listen, tonight I want you to see Jesus. Essa noite eu quero que você veja Jesus. I want you to love Eu Jesus. quero que você ame Jesus. I want you to be convinced of the beauty and the glory of Jesus. Eu quero que você seja convencido da beleza e da glória de Jesus. My job tonight O meu trabalho aqui hoje is to disappear é desaparecer and let Jesus be exalted this e evening. deixar que Jesus seja exaltado essa noite. And this is what we have in Isaiah chapter 6. Isso é o que nós temos em Isaías no capítulo 6. So as we talk about Jesus the King, Então, como nós falamos de Jesus o Rei, here's the first thing we learn. aqui está a primeira coisa que nós aprendemos. Jesus is the divine King. Jesus é o Rei divino. In verse 5, No verso 5, Isaiah said, "My eyes have seen the King, the Lord of hosts." Isaías diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Do you see those words, the Lord of hosts? Você vê essas palavras, o Senhor dos exércitos? Now we know that the Old Testament was written in Hebrew. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. And in the Hebrew Bible, E na Bíblia hebraica, this word Lord, essa palavra Senhor this is God's name. é o nome do Senhor. This is the substitute for Yahweh. É o nome de Deus substituto para Yahvé. This is the substitute for Jehovah. É o substituto para Jeová.
This is the name that God revealed himself with. É o nome que Deus se revelou a si mesmo. In Exodus 3:14, Êxodos, no capítulo 3, versículo 14. God said, "This is my name. Ele diz: esse é o meu nome. I am who I am." Eu sou quem sou. And in our Bibles, E nas nossas Bíblias it's translated as the Lord. está traduzido como o Senhor. Do you know what this Você means? sabe o que isso significa? This means that Jesus is God. Isso significa que Jesus é Deus. Jesus is God. Jesus é Deus. It's important you understand this. É importante que você entenda isso. Jesus was not merely a good man. Jesus não foi meramente um homem bom. He was not merely a great prophet. Ele não foi só um grande profeta. He was not merely a God among other Ele não foi gods. só um Deus entre outros deuses. Listen, Jesus is the one true living God. Ouça, Jesus é o verdadeiro e vivo Deus. And this fact is repeated over and over again. E esse fato é repetido várias vezes na Bíblia. Por exemplo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 6, a palavra fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus fala: Ele é a imagem do Deus invisível. E 1 João capítulo 5, versículo 20, a Bíblia fala falando sobre Jesus: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus is God. Jesus é Deus. Now I want you to think about Eu this. quero que você pense sobre isso. Being God, Ser Deus. that means that Jesus is the second person of the one triune God. Significa que ele é a segunda pessoa do Deus único e triuno. He is eternal and uncreated. Ele é eterno e não foi criado. He is holy, sovereign, and supreme. Ele é santo, soberano e supremo. He is all powerful. Ele é todo poderoso. He is all knowing. Ele é onisciente. And he's everywhere present at the same time. E a sua presença está em todo lugar ao mesmo tempo. He's the maker and the sustainer of all created things. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas criadas. And he is worthy of all worship. E ele é digno da adoração. And he is worthy of all praise. Ele é digno de todo louvor. And he is worthy of all obedience. E ele é digno da nossa obediência. Now listen, if this is not your Jesus, Então veja, se esse não é o seu Jesus, you have the wrong você Jesus. tem o Jesus errado. This is the one true Jesus. Esse é o verdadeiro Jesus. Jesus is the divine King. Jesus é o Rei divino. Number 2, Número 2. who is Jesus? Quem é Jesus? Jesus is the supreme King. Jesus é o Rei supremo. Look at verse 1. Veja o verso 1. It says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. O versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. And then verse 5 says, my eyes have seen the King, the Lord of hosts. E no versículo 5, Isaías diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. These verses teach us that Jesus is supreme over all other kings. Esse verso explica que Jesus é o Rei supremo sobre todos os outros reis. Now, in verse 1, No versículo 1, we see the word Lord. nós vemos a palavra Senhor. But this word is different in Hebrew than in verse 5. Mas a palavra do versículo 5 é diferente no hebraico. In verse 1, the word Lord is Adonai. No versículo 1, o Senhor é Adonai. And it means that He's the supreme Lord. Isso significa que Ele é o supremo Senhor. That He's the Lord of all. Que Ele é o Senhor de tudo. And what's beautiful about this word E o que é lindo sobre essa palavra is that it stresses the sovereignty of God as being the all-ruler. é que ela enfatiza a soberania do Senhor como governador de todas as coisas. I want you to know this. Eu quero que você saiba isso. Jesus is Adonai.
Jesus é Adonai. That means that Jesus is greater than all earthly kings. Significa que ele é maior que todos os reis da terra. And in view of all the political chaos in the world today, E em vista de todo o caos político que nós temos no mundo hoje, this is good news. essa é uma excelente notícia. Jesus is infinitely greater than all the great kings of the O earth. rei Jesus é infinitamente maior do que qualquer rei dessa terra. He is greater than pharaohs and Caesars. Ele é maior do que faraós e Césares. He's greater than kings and queens. Ele é maior do que reis e rainhas. He's greater than presidents and prime ministers. Maior que presidentes e primeiros ministros. He's greater than diplomats. Maior do que os diplomatas. He's greater than dignitaries. Maior do que os dignatários. And he's greater than dictators. E maior do que os ditadores. Jesus alone is the King of kings and the Lord of lords. Jesus sozinho, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. And listen, E ouça isso. listen, Ouça. and King Jesus continues to rule when the kings of the earth cease to rule. O Senhor Jesus continua a reinar quando os reis da terra param de reinar. Listen, Yes. an example of this is here with King Uzziah. Um exemplo disso está aqui com o rei Uzias. Jesus is supreme over King Uzziah. O Senhor Jesus é supremo sobre o rei Uzias. The nation of Judah had regarded Uzziah as one of her greatest kings. A nação de Judá considerava o rei Uzias como um dos maiores reis. In fact, when Isaiah wrote this, Quando Isaías escreveu isso aqui, he could look back at Uzziah's reign. ele estava olhando para trás vendo o reino de And Uzias. we see that Uzziah brought the nation of Judah together E nós vemos que o rei Uzias, ele trouxe toda a nação de Judá. to its greatest days since King David and Solomon. Ele fez com que essa nação experimentasse os melhores dias desde o rei Davi e Salomão. But as great as Uzziah was, Mas mesmo sendo assim tão grande como Uzias foi, he ruled for more than 50 years. ele governou por mais de 50 anos. As great as Uzziah was, Assim, mesmo sendo grande como ele foi, his rule came to an end. o reino dele chegou ao fim. In 739 BC, he died. Em 739 a.C., ele morreu. He died. Ele morreu. His rule ended. O seu governo acabou. But you know what? Mas você sabe, Jesus lives on. o Senhor Jesus ainda está vivo. And Jesus reigns on. E ele reina. And he will live and reign forever. E ele viverá e reinará para sempre. Hebreus capítulo 1, versículo 8 fala: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. King Jesus is the supreme king. O rei Jesus é o rei supremo. Who is Jesus? Quem é Jesus? He's the divine king. Ele é o rei divino. He's the supreme king. Ele é o supremo rei. Number 3, Número 3. he's the exalted king. Ele é o rei exaltado. We see this in verse 1. Nós vemos isso no versículo 1. We see King Jesus sitting on a throne high and exalted. Nós vemos o rei Jesus sentado num trono alto e exaltado. Where do we find Jesus? Onde que nós achamos o Senhor Jesus? On a throne. Num trono. Now, the throne is the seat of authority and rule. O trono é um assento de autoridade e governo. And this throne in Isaiah 6, E esse trono de Isaías 6 it belongs exclusively to God. pertence exclusivamente a Deus. It's the seat of God's rule, God's authority. É o assento do governo de Deus, da autoridade de Deus. And because it's God's throne, it's exalted. E porque Deus fala aqui que está exaltado. And we see Jesus seated, exalted above all things. Nós vemos Jesus assentado e exaltado acima de todas as coisas. His throne is exalted above every other throne. O seu trono está exaltado acima de qualquer outro trono. But also King Jesus has a long train, Mas também o rei Jesus, ele tem um manto. manto muito longo. It says that the train of his robe filled the temple. O seu manto enchia o templo, as abas do seu manto enchiam o templo. And this robe refers to King Jesus' kingly robe. E esse manto é o manto real de Jesus. Salmos 104, versículo 1 diz: O Senhor meu Deus,
Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. E no Apocalipse capítulo 19, versículo 16, a palavra diz: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. This is the robe of the king. Esse é o manto do rei. And we see that the train of this robe, it filled the temple. E nós vemos que a aba desse manto enchia o templo. Here's a question. Eu tenho uma pergunta. How big is God's house? Quão grande é a casa de Deus? Eu não sei. I don't know how big God's house is, but I imagine it to be pretty big. Eu não sei qual é o tamanho da grandeza da casa de Deus, mas imagino que seja muito grande. And here we see that the train of the robe of King Jesus carpets God's temple in heaven. Aqui nós vemos que as abas do manto de Jesus se estendiam por toda essa casa. From wall to wall, de parede a parede. God's house is covered by His train. A casa de Deus está coberta com o manto, com as abas do seu manto. Listen. Ouça. No king on earth has ever carried a train this big. Nenhum rei dessa terra carregou um manto desse tamanho. This means that no king on earth Isso significa que nenhum rei dessa terra has more honor and majesty than King Jesus. tem mais honra e majestade que o rei Jesus. He is the exalted king. Ele é o rei exaltado. Who is Jesus? Quem é o rei Jesus? He's the divine king. Ele é o rei divino. He's the supreme king. Ele é o rei supremo. He's the exalted king. Ele é o rei exaltado. And he is the holy king. E ele é o rei santo. King Jesus is the holy king. O rei Jesus é o rei santo. Look at verses 2 through 4. Veja os versos 2 a 4. Diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, versículo 5: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. The location of the scene is in God's house. O lugar dessa cena é na casa de Deus. In verse 1, God's house is called the temple. No versículo 1, a casa de Deus é chamada de templo. I want you to see that the throne of King Jesus is not in a palace. Eu quero que você veja que o trono de Jesus não está no palácio. A palace is a place for politics. Palácio é um lugar para políticos. And it's so sad that many churches have become a place of politics. E é triste ver que algumas igrejas se tornaram um lugar de políticos. But also, the throne of King Jesus is not in a corporate office. Mas o trono de Jesus também não está num escritório corporativo. Because that's the place for commerce. Porque ali é lugar de comércio. It's so sad that many churches have become commercial. É triste ver que algumas igrejas se tornaram comerciais. But where is the throne of King Jesus? Mas aonde que está o trono do Rei Jesus? Isaiah saw his throne in a temple. Isaías viu o seu trono em um templo. Because a temple is the house of worship. Porque o templo é lugar de adoração. In Psalm 22 verse 3, No Salmo 22, versículo 3, we read that God is enthroned in the praises of His people. nós vemos que ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. And here Isaiah's eyes were opened into God's house, into the place of real worship. E aqui os olhos de Isaías são abertos para ver que esse trono está num lugar de adoração. And in this house there was a choir. E nessa casa havia um coral. In verse 2 it says, above it stood seraphim. No versículo 2 diz que estava acima estavam os serafins. And each one had 6 wings. E cada um deles tinha 6 asas. With 2 he covered his face. Com 2 cobriam a sua face. With 2 he covered his feet. Com 2 cobriam os seus pés. And with 2 he flew. E com 2 estavam voando. These angels are called seraphim. Esses anjos são chamados de serafins.
It means that they are the burning ones. Significa aqueles que queimam. These angels are literally on fire for God. Eles estão literalmente em chamas para Deus. And they cover their face E eles cobrem as suas faces in humility and reverence before God. em humildade e reverência diante de They Deus. cover their feet, Eles cobrem os seus pés. ready to do the service of God. Estão prontos para fazer o serviço de Deus. And with two they fly, E com duas eles voam. ready to do the will of God. Estão prontos para fazer a vontade de Deus. And these angels are gathered together as a choir to exalt King Jesus. E esses são os anjos que se juntam para adorar como um coral ao Rei Jesus. And this is a big choir. Isso aqui é um grande coral. In Revelation chapter 5 verse 11, Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, João diz: olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. That's a big choir. isso é um grande coral. That's a loud choir. Isso é um coral que canta alto. And this sound of their praise was so big and so loud O som desse louvor era tão alto e tão forte that the posts of heaven's doors were shaken que as bases das portas do céu eram balançadas by the voice of him who cried out. pelas vozes daqueles que clamavam e cantavam. Now listen, worship in heaven is not passive Então veja você, a adoração no céu não é passiva and it is not without passion. e não é sem paixão. The sound of the angels can be heard and it can be felt. O som dos anjos pode ser ouvido e sentido. Why are the angels giving such big praise to God? Por que os anjos estão dando um louvor tão grande para Deus? Because our God is worthy of big praise. Porque o nosso Deus é digno de um louvor grande. Our God is worthy of big praise. Nosso Deus é digno de um louvor, de um grande louvor. Now listen to their praise. Agora ouça o louvor que eles cantavam. In verse 3, No versículo it 3, says, and one cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. o texto diz que eles clamavam uns aos outros falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. I love this scene. Eu amo essa cena. Look at how they're worshiping God. Veja como eles adoravam a Deus. It says that one cried to another. Um clamava para o outro. They're crying to one another. Eles estavam gritando um para o outro. So try to imagine this. Tente imaginar isso. Thousands of angels, Milhares de anjos, millions of angels, milhões de anjos, all in groups. todos eles em grupo. And one group of angels start the praise. E um grupo de anjos começava a louvar. And they say, holy, holy, holy is the Lord. E falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. And then on the other side of heaven's throne room, they say, yes, holy, holy, holy is the Do Lord. outro lado, outro grupo falava: Sim, Santo, Santo, Santo é o Senhor. And back and forth and back and E forth. naquele vai e vem, They're crying out his praise. eles estão clamando, gritando os seus louvores. And in the midst of all this big praise is Christ exalted on his throne. No meio de todos esses louvores está Cristo exaltado no seu trono. Listen, praise is the right response to who God is. O louvor é a resposta certa para quem Deus é. It's the right response to all that God does. É a resposta certa para tudo aquilo que Deus faz. But also listen to their praise. Mas veja, escute o louvor deles. Their praise is chorus with content. O louvor deles é um refrão com conteúdo. It is song with substance. É música com substância. Their praise is something bigger than just la la la. O louvor deles é algo muito maior do que simplesmente um lá lá lá. Their praise is holy, holy, holy. O louvor deles é santo, santo, santo. The praise of God's angels, O louvor dos anjos de Deus, it resonates with the truth of God's holiness. ele traz toda a razão da santidade de Deus. Ele ressoa a grandiosidade de Deus. Listen, King Jesus is the holy King. Veja, o Rei Jesus é o Rei Santo. He is holy, holy, holy. Ele é santo, santo, santo.
This means that he is infinitely perfect in himself. Isso significa que ele é infinitamente perfeito nele mesmo. It means he's completely unique from all other created things. Significa que ele é completamente único e diferente de todas as outras coisas criadas. He is the uncreated God. Ele não foi criado, ele é o Deus não criado. He is the only one who is uncreated. Ele é o único que não é criado. This sets him apart from everything. Isso o separa de todas as outras coisas. Because everything that is not God is created. Porque toda coisa que não é Deus é criada. And everything that is not God is lesser than him. E tudo que não é Deus é menos do que Ele. And we need to recognize that. E nós precisamos reconhecer isso. We need to remember who God is. Precisamos lembrar quem Deus é. We need to remember His splendor and majesty. Precisamos lembrar do seu esplendor e majestade. And the incomparability of His holiness. E da sua santidade incomparável. And listen, when the angels are saying holy, 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 Veja, quando os anjos estão cantando santo, 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 this is not just repetition. não é apenas uma repetição. This is emphasis. Isso é ênfase. Every time they add holy in their lyrics, Toda vez que eles adicionam um santo na letra dessa música, they are reinforcing what they have already stated about God. eles estão reforçando aquilo que eles já disseram acerca de Deus. And in the declaration of His holiness, we see a display of His glory. E na declaração dessa santidade nós vemos uma exibição dessa glória. When we talk about the glory of God, Quando nós falamos sobre a glória de Deus, this refers to the shining out of what God is. isso fala acerca do brilho de quem Deus é. In verse 3, we see His glory displayed on earth. No versículo 3 nós vemos que a sua glória está exibida na terra. It says the whole earth is filled with His glory. Toda a terra está cheia da sua glória. But in verse 4, we see that His glory is displayed in heaven. Mas no versículo 4 vemos também que a glória está exibida nos céus. It says that God's house is filled with smoke. Fala que a casa de Deus estava cheia de fumaça. Now, this smoke could be the smoke rising from God's altar, Essa fumaça pode ser a fumaça que saía do altar de Deus, but this smoke means something. mas essa fumaça significa uma coisa. It is the smoke of God's glory. É a fumaça da glória de Deus. No Apocalipse capítulo 15, versículo 8, João escreveu: o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Listen, God's glory covers every part of God's house. A glória de Deus cobre toda a parte, todo lugar da casa de Deus. Now that's a big vision of God, right? Essa é uma grande visão de Deus, certo? But how does that impact us personally? Mas como isso nos impacta pessoalmente? Look at verse 5 again. Veja o versículo 5 de novo. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Question. Pergunta: What else could Isaiah have said? o que mais Isaías poderia ter dito? How else could Isaiah have responded? Qual seria uma outra forma de Isaías responder a isso? In view of the holy king, À vista, tendo visto o Rei Santo, he said, woe is me, for I am ruined. quando ele viu, ele falou: ai de mim, porque eu estou arruinado. Listen, a right view of God brings a right view of us. Ouça, uma visão correta de Deus traz uma visão correta de quem nós somos. Amém. Let me say that again. Deixa eu dizer isso de novo. A right view of God brings a right view of us. Uma visão correta de Deus traz uma visão correta de quem nós somos. Amém. You know, many times we as pastors, we can become guilty of this. Muitas vezes nós, como pastores, podemos nos tornar culpados disso. Where we stand up on stage and we just yell at everybody. Quando chegamos em cima de um palco e começamos a gritar para cima de todo mundo. And we're just angry and we're just yelling at you, wanting to convince you how bad you really are. Nós estamos com raiva e gritando para tentar te convencer de quão mal você é. But here's the reality. Mas aqui está a realidade. When we see ourselves before the truth of who God is, Quando nós vemos nós mesmos diante da verdade de quem Jesus é, then we are stripped of our pride.
Nós perdemos o nosso orgulho. And we are stripped, we're stripped of our hypocrisy. É tirado de nós a nossa hipocrisia. And we are exposed for what we really are before God. Nós estamos expostos a quem nós realmente somos diante de Deus. Sometimes we can deceive ourselves. Algumas vezes a gente pode nos enganar. In our pride and in our hypocrisy, we can deceive ourselves. No nosso orgulho, na nossa hipocrisia, nós podemos nos enganar a nós mesmos. And we think that we are spiritually okay. E pensar que espiritualmente nós estamos ok. Because I sing my songs at church. Porque eu canto as minhas músicas na igreja. Because I give my tithes and offerings. Porque eu dou os meus dízimos e ofertas. Because I go and help missionary projects. Porque eu ajudo projetos missionários. And we never deal with the sin problem in our own hearts. Mas a gente nunca lida com o problema do pecado nos nossos corações. This is why we are in desperate need to have a clear vision of Jesus. É por isso que nós estamos desesperadamente precisando de uma visão correta de Jesus. When Isaiah saw Jesus for who he really is, quando Isaías vê Jesus e quem ele realmente é, his hypocrisy, his pride was exposed. A sua hipocrisia, o seu orgulho foi exposto. And he realized, I am ruined. E ele percebe e diz, eu estou arruinado. I am doomed. Eu estou condenado. I am lost. Eu estou perdido. It's really important for us to recognize this. É muito importante que a gente reconheça isso. Before a holy king, we are all sinful people. Diante do nosso Deus Santo, somos todos pecadores. And Isaiah said, my lips are unclean. Isaías disse, meus lábios estão impuros. He was only talking about the condition of his heart. Ele estava só falando da condição do coração dele. Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. But he also said, I also dwell in the midst of a people of unclean lips. Mas ele também disse, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. A right view of God brings a right view of us. A visão correta de Deus traz a visão correta de quem nós somos. And also a right view of God e também a visão correta de Deus brings a right view of society and culture. Traz a visão correta da sociedade e cultura. And we need to be careful about this, right? Precisamos ter cuidado com isso, certo? Sometimes we begin to tolerate things in society and culture because it's popular. Muitas vezes estamos tolerando algumas coisas da sociedade e cultura porque são populares. And things that we used to call sinful because it's accepted now, we don't call sinful anymore. E coisas que chamávamos de pecado, agora nós não chamamos mais. Listen, how we view ourselves, como nós vemos a nós mesmos, and how we view the world, e como nós vemos o mundo, we need to understand everything through the lens of our holy King. Nós precisamos entender as coisas pelas lentes do nosso Rei Santo. So Isaiah says, I'm in trouble. E quando acontece isso, Isaías diz, eu tenho problema. I am lost. Eu estou perdido. I am ruined. Eu estou arruinado. I am doomed. Eu estou condenado. But it doesn't stop there. Mas não para aí. One more. Uma coisa mais. Who is Jesus? Quem é Jesus? He's the divine King. Ele é o Rei divino. He's the supreme King. Ele é o Rei supremo. He's the exalted King. Ele é o Rei exaltado. He's the holy King. Ele é o Rei santo. And finally, He is the saving King. E finalmente, Ele é o Rei salvador. Look at verses 6 and 7. Veja os versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Glória a Deus. Amen for that. Amém para isso? Amém. Isaiah recognized his sinfulness before God. Isaías reconheceu a sua pecaminosidade diante de Deus. And I know that some of you tonight recognize that. E eu sei que alguns de vocês reconhecem isso. You feel the guilt every day. Você sente a culpa todos os dias. You feel the shame every day. Você sente a vergonha todos os dias. Some of you have even tried to punish your body. Alguns de vocês já tentaram até punir seu próprio corpo.
thinking that the pain that you're inflicting on yourself on the outside pensando nessa dor que está do lado de fora, can quiet down the pain that you're feeling on the inside. pensando que a dor que você vai sentir do lado de fora ao se punir pode curar a sua dor que você sente dentro. Listen, the only one who can clean you is Jesus. Veja, o único que pode te limpar é Jesus. The only one who can give you a new heart is Jesus. O único que pode te dar um novo coração é Jesus. I want you to see what Isaiah sees of Jesus here. Eu quero que você veja o que Isaías viu de Jesus aqui. Isaiah sees in God's house an altar. Isaías viu na casa de Deus um altar. And there were burning coals on that altar. E tinha brasas vivas naquele altar. And an angel took one of those burning coals. E um anjo pegou uma daquelas brasas vivas. This coal was on fire. Essa brasa estava em chamas. In the Bible, Na Bíblia, fire often illustrates God's holiness and God's judgment. o fogo significa a santidade de Deus e o julgamento de Deus. But notice where this fire resides. Mas veja onde que esse fogo estava. At the altar. No altar. The altar is the place for offering a sacrifice. O altar é um lugar para se oferecer sacrifício. You want to know why there's an altar in God's house? Você quer saber por que existia um altar na casa de Deus? Because it points to the cross of King Jesus. Porque ela apontava para a cruz do Rei Jesus. The cross is where King Jesus did something for us that no other religion has done for them. A cruz onde Jesus fez algo por nós que nenhuma religião tem um Deus que tenha feito algo igual. Our God became a man. O nosso Deus se tornou homem. And He came to earth. E ele veio à terra. And His name is Jesus. Seu nome é Jesus. And He lived a perfect life here on earth. E ele viveu uma vida perfeita aqui na terra. And when He was crucified on the cross, E quando ele foi crucificado ali na cruz, He was there in our ele place. estava ali no nosso lugar. And all of your sins and all of my sins were placed on Him. Todos os seus e os meus pecados estavam sobre ele. And God punished all of our sins in E Jesus. Deus pune todo o nosso pecado em Jesus. God poured out the full cup of His wrath against our O sins. Senhor derramou um copo inteiro de ira sobre o pecado. And Jesus drank every drop of the wrath of God. Jesus bebeu todas as gotas da ira de Deus. He was punished on your behalf. Ele foi punido em seu favor. He was punished for my sins. Ele foi punido pelos meus pecados. And He paid the price for my E redemption. pagou o preço pela minha redenção. And He completed the work of E salvation. completou a obra da salvação. Ele, Jesus, está consumido. And then He died. Ele disse, está consumado, e depois morreu. And then He was buried. Depois foi enterrado. And 3 days later, He rose again from the dead. 3 dias depois, ele ressuscitou da morte. Our Jesus is a risen O King. Senhor Jesus é um rei ressuscitado. Our Jesus is a living King. Ele é um rei vivo. And notice because of what happened at the altar, E perceba o que aconteceu ali no altar. that we see that an angel took a burning coal and came to Isaiah Anjo veio, pegou uma brasa viva e trouxe até Isaías. and touched him in the vital spot E tocou numa parte vital. on his lips, Tocou nos seus lábios. where Isaiah recognized his sinfulness. Onde Isaías tinha reconhecido o seu pecado. But notice it says the angel flew to Isaiah. Mas perceba que o anjo voou até Isaías. It doesn't say that the angel walked. Não To fala Isaiah. que Isaías foi andando o anjo foi andando até Isaías. He flew to Isaiah. Ele voou até Isaías. Question: Pergunta: how fast do angels fly? quão rápido é um anjo? Quão rápido ele voa? Eu não sei. But I imagine it to be pretty fast. Mas eu imagino que seja muito rápido. Here's what you need to know about the mercy of God. Aqui está algo que você precisa saber acerca da misericórdia de Deus. The moment you confess your need for No, the Savior, no momento que você confessa a sua necessidade de um the Salvador, moment you confess your sins to God and ask for no forgiveness, momento que você confessa o seu pecado e pede perdão, His mercy flies to you. a sua misericórdia voa até você.
Some of you need to hear that tonight. Alguns precisam ouvir isso aqui essa noite. You've been living with guilt and condemnation. Você tem vivido com culpa e condenação. There are things in your life that you're ashamed about. Tem coisas na sua vida que você tem vergonha. Things in your life you don't want other people to know about. Coisas que você não quer que outras pessoas saibam. Things that you think that God can't forgive you of. Coisas que você acha que nem Deus pode te perdoar. And you're afraid to ask for E forgiveness. você está com medo de pedir perdão. Because you think mercy will come slowly. Porque você acha que a misericórdia virá devagar. But God says He's ready to forgive you. Mas Ele diz que está pronto para te perdoar. The moment you ask for No forgiveness, momento que você pedir perdão, His mercy will fly to you. a sua misericórdia voará até você. And the declaration came. E uma declaração vem. Your iniquity is taken away and your sin is purged. A sua iniquidade foi retirada e o seu pecado purificado. This is forgiveness. Isso é perdão. This is atonement. Isso é expiação. Jesus is our saving King. Jesus é o nosso Rei Salvador. And He saves us from sin E Ele nos salva do pecado and He saves us from hell. e Ele nos salva do inferno. Who is Jesus? Quem é Jesus? He's the divine King, Ele é o Rei Divino, Supreme o King, Rei Supremo, Exalted o King, Rei Exaltado, Holy o King, Rei Santo, the saving King. o Rei Salvador. Now, how do I finish a message like this? Agora, como eu termino uma mensagem como essa? Well, you need to respond. Nós precisamos de responder. I had the privilege of preaching the same message in Canada. Eu tive o privilégio de pregar essa mesma mensagem no Canadá. And after I finished speaking this message, a young girl came up to me. E depois que eu terminei de pregar, uma jovem garota veio até mim. She was brought by someone, Ela foi trazida por alguém and she was shaking. e ela estava tremendo. You see, she was addicted to drugs. Ela era viciada em drogas. And they were trying to help her get off drugs. E eles estavam tentando tirá-la das drogas. But you also see she was coming out of the sex slave trade. Mas ela também estava vindo de uma situação de escravidão sexual, de comércio sexual. Her life was ruined. A vida dela estava arruinada. She was broken. Ela estava quebrada. And she came to me shaking. E ela veio até mim tremendo. And her friend was trying to keep her still. A amiga dela estava tentando trazer ela e mantê-la ali. And this is all she said. E isso foi tudo que ela disse. I want this Jesus. Ela disse, eu quero esse Jesus. And we got to pray with her. E nós tivemos que orar com ela ali. And she came to know this Jesus. E ela veio a conhecer esse Jesus. Some of you might have been coming to church for years. Alguns de vocês talvez tenham vindo à igreja há anos. But all you go home with is church excitement. Mas tudo que você vê é uma empolgação acerca da igreja. Or good music. Ou boa música. Or fun activities. Ou algumas atividades divertidas. But here's the big question. Mas aqui está a grande questão. Are you going home with Jesus? Você está voltando para casa com Jesus? When I was in Curitiba, Quando eu estava em Curitiba, I finished teaching about Jesus and Nicodemus. eu estava terminando de pregar sobre Jesus e Nicodemos. And we talked about the need to be born again. E eu estava falando sobre a necessidade de nascer de novo. After I finished speaking, there was a man that was waiting to talk with me. Depois que eu terminei, tinha um homem acenando, falando que queria falar comigo. And he told me that he had been serving in the ministry for 10 years. E ele disse que servia no ministério já há 10 anos. In a large church in Curitiba. Numa grande igreja de Curitiba. And he said, I don't understand this thing about the new birth. E ele falou, eu não entendo essa coisa sobre novo nascimento. And I said, you have been in ministry for 10 years? E eu falei, você já está no ministério há 10 anos. And no one has told you that you need to be born again? E ninguém te disse que você precisa nascer de novo. No one told you that you need to come by faith to Jesus? Ninguém te disse que você precisa vir em fé para Jesus. No one told you that you don't go to heaven by church membership, you go to heaven only through Jesus? Ninguém te disse que você não vai para o céu só sendo membro de igreja, mas que você precisa de Jesus. He was in ministry for 10 years. Ele estava no ministério já há 10 anos. And if he died, he would have gone to hell. E se ele morresse ali, ele iria para o inferno. Listen, I don't want any one of you to leave this place without knowing you need to be born again. Eu não quero que ninguém saia desse lugar aqui hoje nem sem ter
essa certeza que nasceu de novo. You need to give your heart to Jesus. Você precisa entregar seu coração a Jesus. So as I finish, I'm going to finish with prayer. Então eu quero terminar com oração. And tonight I want to give you an opportunity to receive this King as your King. Eu quero te dar a oportunidade essa noite de receber esse rei como seu rei. And as I pray, I'm going to ask you if you want this Jesus to be your King, to just stand up where you are. E se você quer esse Jesus, eu vou orar e eu peço que você se levante aonde você está. And then we're going to pray with you to receive King Jesus. Nós vamos orar para que você receba esse rei Jesus. Podemos fazer isso? Sim? All right, let's pray. Então vamos orar. Father, thank you for your word. Senhor, obrigado pela tua palavra. And for showing us the truth of your Son Jesus. E por nos mostrar a verdade sobre o seu filho Jesus. And tonight in this place, E hoje à noite nesse lugar, we pray that your Spirit would open our eyes to see Jesus clearly. nós oramos para que o teu Espírito abra os nossos olhos para ver Jesus claramente. And Lord, I want to pray for people tonight to be born again by your Holy Spirit. Senhor, eu quero orar para que pessoas aqui nasçam de novo pelo teu Santo Espírito. Lord, just be exposing hearts right now, Lord. Senhor, tem corações aqui abertos para ti. And so right now, if you recognize your sinfulness, Então agora, se você reconhece a sua pecaminosidade, if you recognize your need for Jesus as your Savior, se você reconhece a sua necessidade de Jesus como seu Salvador, from the youngest person to the oldest, da mais jovem até a mais idosa pessoa aqui, I want you to stand up right now and we're going to pray with you. eu quero que você se levante agora e nós vamos orar com você. I can't think of a better place to make your first stand for Eu Jesus. não posso imaginar um lugar melhor do que o seu primeiro passo para Jesus. You know, the Christian life is a life of making stands. A vida cristã é uma vida de decisões. And I can't think of a better place to make your first stand than in the house of God, where we're just wanting to see you make that E stand. eu não imagino um lugar melhor para fazer isso do que a casa de Deus. Stand up for Jesus. Se levante para Jesus. If you are not born again, you stand up for Jesus. Se você não nasceu de novo ainda, se levante para Jesus essa noite. Isso é maravilhoso. Anyone else? Alguém? Stand up for Jesus. Se levante para Jesus. Beautiful. Lindo. Anyone else? Mais alguém? It's so amazing to think that no other religion has a God like our God. É maravilhoso ver que nenhuma outra religião tem um Deus como o nosso Deus. No other religion has a God that died for them. Nenhuma outra religião tem um Deus que morreu por eles. No other religion has a God that forgives sins. Nenhuma outra religião tem um Deus que perdoa pecados. Only our King Jesus does that. Só o nosso Rei Jesus faz isso. Anybody else? Tem mais alguém? I'm so glad that you're making a commitment to Christ. Eu estou muito feliz que você assumiu um compromisso com Cristo. Yeah, I just want to lead you in a prayer. E eu quero te levar em oração. Will you just pray this with me? Vocês podem orar isso comigo, Because God's going to hear you. porque Jesus vai ouvir a sua oração. And today, you can know that you're going to leave this place forgiven of your sins. E essa noite você pode ter certeza que os seus pecados estão perdoados. A new heart, Um novo coração, a new life. uma nova vida. Just pray this. Então, por favor, ore comigo isso. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador. Perdoa-me. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu creio que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Ajuda-me para viver por Ti todos os dias. Eu Te recebo como meu Salvador. And Father, I pray for these tonight. Senhor, eu oro por esses essa noite. And I pray that your Spirit would fill them up.
E eu oro para que o seu Espírito os encha. Empower them. Dê poder a eles. And help them to walk with you. E os ajude a andar contigo. For the rest of their lives. Para o resto da vida deles. And Lord, for this congregation. E Senhor, por essa congregação, I pray that you would shower your grace. Eu oro para que o Senhor derrame a sua graça. Your transforming grace. A sua graça transformadora. And I pray that you would make this church into what you want it to be. E eu oro para que o Senhor faça com que essa igreja seja aquilo que o Senhor quer que ela seja. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Te amo vocês.